Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 29 de abril de 2026. Vamos aos destaques do nosso café? Cadê os crias, Renato? Ninguém vai ser utilizado na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro? Ninguém empresta na base para ser utilizado? Quem pode ser poupado na Sul-Americana ou vai com força máxima? Resultado de ontem pode garantir a liderança do Vasco amanhã na competição. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então, já chega logo deixando o seu like e a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal, gente. Ajuda demais, você não tem noção. E se inscreve se você é novo aqui no Fanático Vascaíno. Vamos juntos crescer a nossa comunidade para falar da nossa paixão. Bom, ontem Barraca Central e Audax Italiano ficaram no empate em 1-1, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O Vasco joga amanhã, aliás, uma dúvida muito grande. Ontem, meu amigo, meu irmão Fernando Neto, no nosso grupo VIP, estava perguntando lá dos Estados Unidos, pô, galera, que dia realmente é o jogo? É quarta, é quinta? Tem lugar dizendo que é quarta, tem lugar dizendo que é quinta? Não, é quinta-feira, o jogo é amanhã. Então, atenção, galera, amanhã, 7 da noite, é o horário do nosso jogo, Vasco e Olímpia. Renato Gaúcho está suspenso, né, pela Conmebol, não dirige a equipe. Bom, mas voltando a falar sobre a Sul-Americana, a competição que o Vasco deu uma largada, né, desde o início, não só pela não ida do Renato Gaúcho na primeira partida, mas porque ele não quer se comprometer e principalmente atrapalhar o calendário. Perfeito. Uma leitura nas viagens, jogos em casa, dedica um pouco mais. Mas assim, será que não era hora de colocar alguns reservas ou jogadores da base para rodar? Com o empate ontem, se nós vencermos, olha a loucura que está esse grupo, né? Por 2-0 o Olímpia em casa amanhã, a gente pula para a liderança da competição. E, Fábio, então dá para vencer por 2-0 e aí seguir nessa briga pela Sul-Americana. Vai que, né? Já passa logo de fase, depois da fase de grupos só vem as oitavas depois da Copa do Mundo? Por que não? Será que a gente quer mais uma competição para embolar? Ah, não importa, Fábio. Tem que lutar. Onde o Vasco está, tem que lutar. Perfeito, então legal. Então se tem que lutar, tem que passar de fase. Não pode fazer feio em casa, porque já perdeu para o Audax Italiano. Foi uma vergonha da arbitragem, mas perdemos, fato. Então vamos lá. Vai com a melhor formação. Thiago Mendes e Cuiabano estão machucados. Não estão 100%. Esquece, vamos pensar neles para domingo. Se o Thiago não for punido amanhã, o que é um absurdo. Aliás, meu amigo, meu irmão Marcos Samico comentou ontem no nosso café. Muito bem, assim, aquela questão que eu ponderei. Falei, cara, é um absurdo ter a dose da pena de quem agride, que foi o caso do André, nele, até 6 jogos, e ele que falou, verbalizou algo contra a arbitragem, questionou, também levar 6 jogos. Então é melhor dar uma porrada e tentar quebrar o adversário, porque você vai levar a mesma pena do que quem apenas reclama. Enfim, ele não falou nada demais. Julgamento deve acontecer amanhã, deve entrar na pauta hoje, amanhã ele ser julgado, e se for punido, né, com mais de um jogo ele já pega a suspensão domingo, mas mais de um jogo e tal, não vai dar nem tempo, acho que de efeito suspensivo, sexta-feira é feriado. Vamos ver o que vem por aí. Mas vamos lá. Ele está com problema no tornozelo, tanto que ele mostrou fazendo tratamento e tudo. O Cuiabano sentiu um desconforto muscular também, saiu inclusive no intervalo contra o Corinthians. E aí eu pergunto para você o seguinte, torcedor, beleza, vai poupar os dois, porque eles não estão nas melhores condições e tal. Quem sabe contra o Flamengo, mas também se não der, a gente perde pra cacete esses dois jogadores fora, mas vamos lá. Aí é a hora e vez de quem? Vamos botar o Piton e vamos botar o Hugo Moura da posição. Ok, eu não estou nem falando nessas posições. Em outras. Vai com o time titular? O que tem de melhor?
pensando no jogo com o Flamengo, tem que dar sequência, dá para jogar 2 vezes por semana, não tem viagem. Cadê os crias? Qual é o nosso DNA? O DNA sempre foi do Vasco utilizar a base. Pega qualquer time vitorioso que você viu ou que você sabe que jogou e olhe se não tem 2, 3, 4 ou mais crias no time titular e ou no banco de reservas. Ontem no grupo de WhatsApp, que aliás convido vocês a participar do nosso grupo VIP, que é muito legal, network fantástico, galera bacana demais. Rola sempre uma live mensal com o ex-jogador do Vasco, Mauro Galvão, Sorato, Acácio, Alexandre Torres, todos já falaram com quem está nesse grupo. Vai rolar brinde, né? Sorteio de brinde. Amanhã, antes do jogo, vou fazer um sorteio de mais uma escultura do meu amigo Ismael Lito, quem está lá no grupo. Sempre tem um sorteio surpresa também, rola camisa e tal. Enfim, vem participar, que é muito bacana. Mas num outro grupo que eu estou, o Debate Vascaíno, começou a galera lá a colocar vídeos e fotos de um encontro que acontece de tempos em tempos de ex-jogadores do Vasco, organizado pelo Toninho e tal. Pô, e nesse encontro, esse almoço, estava presente meu grande amigo também, Ricardo, e aí estava lá Antônio Lopes, Joel Santana, os maiores vencedores, dos maiores vencedores da nossa história, o Antônio Lopes com certeza, cabeça branquinha, branquinho. Valber, Odivan, Mauro Galvão, Sorato, aí por vídeo Bebeto, Luizão, Donizete estava presente, enfim. E a gente começou a falar, putz, a história do Vasco está passando aqui, pô, a gente era feliz e sabia, pô, esse tempo não volta mais. E começamos, né, aquela nostalgia, aquele debate. Mas se você olhar qualquer um dos times vencedores dessa época ou de qualquer outra, sempre tinha o nosso DNA. Vamos voltar um pouquinho, década de 80. Times vencedores tinham Mazinho, Giovani, Romário, Roberto Dinamite, todos formados no Vasco. Rapidamente aqui. Década de 90 tinha Carlos Germano, Pimentel, Ian, William, tinha Bismarck, 80 para 90. Edmundo. Time vitorioso, 97 a 2000. Edmundo, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano. Precisa falar mais? Felipe, né? Falei. Leandro Ávila. Precisa falar mais? O nosso DNA sempre passou pela base. E se a base é vitoriosa, vem conquistando títulos nas competições que disputa, eu não consigo entender como no último jogo, vou pegar o último jogo já de exemplo, contra o Corinthians, o Barros titular e o JP no banco, só. 22 jogadores relacionados, só temos 2 da base. E aí quando eu falo a base, e era um debate ontem que estava sendo feito no nosso encontro, na nossa live, ontem à noite, falei, cara, o problema é que a base tem que oferecer jogadores que eu não precise buscar no mercado. Alguns exemplos para você pensar e escrever aqui nos comentários. Será que não tem ninguém na base melhor ou igual ao Tietê, ao David, ao Matheus França, ao Lucas Freitas, ao Hugo Moura, vamos ver aqui, rapidamente, pegando alguns exemplos, ao Inestrosa, porque Garré, Maxime, Lloyd. Peguei alguns exemplos aqui, poderia citar outros, tem quase 10 jogadores recentes que passaram pelo Vasco ou estão no Vasco, que você não deu oportunidade da base chegar ali, porque você contratou, gastou. Nessa brincadeira aí que eu falei, já passamos de 100 milhões de reais entre gastos, salários. Será que se eu tivesse dado oportunidade a 3, 4 ou 5 jogadores ao longo desse tempo, eu não teria arrecadado isso ao invés de ter gasto isso? Parou para pensar, torcedor? Não é fácil, não. A nossa solução sempre foi mergulhar no nosso DNA. Cássio, ex-lateral do Vasco, da base, campeão, tricampeão, é técnico da base. Será que não tem ninguém para ofertar ao Renato Gaúcho? Ah, o momento não é bom, Fábio.
Em 96 também não era bom, Antônio Lopes subiu o Felipe e Pedrinho. Aliás, presidente e diretor técnico do Vasco, que conhecem bem essa história. Mas a gente prefere olhar para a base de outros, aí busca o Matheus França da base de outro, a gente prefere buscar o Inestrosa, ou os jogadores mais experimentados, Tietê, David. Tietê é multicampeão, David nem tanto. E dar oportunidades e gastar muito com eles e que não entregam. Quem vem da base conhece o que é ser Vasco. Quem vem da base sabe o que é enfrentar os grandes clubes no Rio de Janeiro principalmente. Quem vem da base conhece a rivalidade. Quem vem da base sofre com o Vasco. Pele. Tem que sentir. É para pensar, torcedor. Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos. Uma excelente quarta-feira para você. E mais tarde eu tô de volta também. Valeu, um grande abraço e até mais tarde.